Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma nova dica de dorama, porque a gente vai falar sobre amor rural. Amor rural, também conhecido ali por Once in a Small Town, eu acho que é esse o título em inglês. É uma produção sul-coreana que, no momento em que eu gravo esse vídeo, tem uma temporada só, mas descobri que aparentemente a gente vai ter uma segunda temporada. Então fica aquela dúvida, pode ser que seja uma só, pode ser que sejam duas. A primeira temporada conta com 12 episódios de ali aproximadamente 35 minutos, então a gente está falando sim de um dorama com episódios curtos que você pode assistir aí de pouquinho em pouquinho para alegrar o seu dia, para trazer uma leveza para o seu dia, para pensar em nada aí quando você precisa não pensar em nada. Esse é um dorama que a gente poderia classificar ali como um romance e comédia, uma misturazinha dos dois, bem levinho, bem bobinho, não vá com muita sede ao pote e que você pode assistir no serviço da Netflix. Então assim, já dei várias informações pra você. Este não é, ao contrário aí de outras indicações que eu trouxe pra vocês, não é algo muito pretensioso, ele não vai te trazer grandes lições de vida, ele não vai te emocionar, ele é bobinho de vez em quando, mas aí traz uma risadinha, é meio engraçadinho, você fica torcendo pelos personagens e é isso. Nessa história a gente tem como um dos personagens principais o Ji-Yu, que é um veterinário que vive na famosa Seoul. Tem a vida dele, ele tem um hospital de animais de pequeno porte, um hospital veterinário, só que um belo dia ele recebe uma ligação do avô dele, que vivia numa cidade pequenininha, e que fala que ele precisa ir correndo pra cidade porque alguma coisa aconteceu. Quando ele chega lá, ele descobre que o avôzinho dele estava indo de férias, estava saindo de férias, e colocou ele para cuidar do hospital veterinário da cidade, o único hospital veterinário da cidade que não tem nenhum veterinário. Ele ia ser o único ali a cuidar de todos os animais. E acontece que os animais da cidadezinha não são cachorrinhos e gatinhos como ele tá acostumado a atender em Seoul. São vacas e bodes alucinados e galinhas e um monte de bicho. Além do Dio, a gente tem a Jae-young, que é a policial ali da cidadezinha. Ela conheceu o Dio quando eles eram crianças. Ela era amiguinha dele, eles se davam bem, só que em um momento ali da infância deles, ele vai embora, perde totalmente o contato com a pobre coitada da Jiu, da policial enxerida. E quando ele volta, ela reconhece ele, mas ele não reconhece ela. E aí você já consegue imaginar para que lado essa história vai levar, porque a gente tem ali personagens que eram amigos, que se davam bem na infância, que o tempo afastou e que um não reconhece mais o outro, mais uma reconhece o outro, e daí fica aquela mágoa do passado, mas de alguma maneira ou de outra eles vão se dar bem e você vai ter que assistir para descobrir como é que tudo vai acontecer, mas eu garanto que assim, boas risadas você vai dar, porque o veterinário é péssimo. Ele é péssimo, ele não sabe o que ele tá fazendo no começo. Aqui a gente tem uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. E quando esse personagem novo chega na cidade, ele não tá acostumado com tudo isso. Então ali as vizinhas se metem na vida dele, elas entram na casa dele sem ninguém convidar. É uma loucura só. E o personagem, né, o nosso veterinário lá da Grande Seoul, ele não entende tudo isso, ele não lembra que cidade pequena as pessoas são assim mesmo e tá tudo bem. Mas é muito engraçado acompanhar esse choque que ele tem e perceber como ele vai entendendo e chega uma hora que ele já aceita que a coisa é assim mesmo, que as pessoas se metem uma na vida da outra e que elas são enxeridas, mas que no final das contas todas elas têm um bom coração e estão querendo ajudar. E é muito bacana acompanhar tudo isso, até porque a nossa querida policial, ela também é enxerida, então em alguns momentos você fica com raiva dela, que ela tá se metendo onde não devia, e em alguns momentos você fica com dozinho dela, porque você consegue sentir essa dorzinha, essa magoazinha que ela teve por conta do amigo que foi embora e nunca mais deu bola pra ela. Além disso, pra quem curte histórias aí com pseudos
triângulos amorosos, saibam que Amor Rural tem uma tentativa de construção de triângulo amoroso que, assim, ele cai por terra em poucos episódios, porque fica claro pra você que o negócio não se sustenta. Então nem adianta você pensar quem que vai ficar com o mocinho no final, porque é claro quem que vai ficar com o mocinho no final. A ideia do triângulo amoroso, ela tá ali, mas ela não tá, ela não sabe se vai, se não vai, e no final das contas aquele personagem que seria o triângulo amoroso ali da história, ele fica meio sozinho, a gente não sabe com quem que ele vai ficar. Coitado, ele se esforça tanto, ele tem uma cafeteria na cidade, ele tem ali uma fazenda de pêssegos, ele faz tudo naquela cidade e no final ele não consegue nem arranjar uma mocinha pra ele. Vi algumas pessoas comentando que talvez Amor Rural não fosse uma ideia bacana pra quem nunca assistiu dorama começar a assistir dorama. Acredito que isso se deva pelo fato de que a gente tem um personagem um tanto quanto palerma que demora demais pra fazer qualquer coisa. E eu tô falando do nosso querido veterinário. Sim, o negócio demora, a coisa ela não flui, mas se você não se importar com isso, assista. Não se importe muito com o fato de que você nunca assistiu nenhum dorama na sua vida, porque se você nunca começar, você nunca vai começar. E você vai ficar ali sempre pensando o que eu deveria assistir. Então, se essa história te interessou, assista. Se você não gostar, assista o outro e vai descobrindo este mundo. Como eu já comentei várias vezes aqui, no caso, falando sobre livros, mas isso também vale para doramas, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de dizer que vocês devem começar por este ou aquele lugar, por esse ou aquele livro, por este ou aquele dorama. Se a história te interessou, assiste, descobre. Se você curtir, curtiu. Se não curtir, não curtiu. No final das contas, a Netflix vai terminar ali te indicando coisas que talvez você queira assistir e talvez você descubra coisas melhores ainda do que aquela que você acabou de assistir. E era essa a indicação que eu tinha pra vocês hoje, uma indicação mais leve, mais bem-humorada, mais fofinha, porque às vezes a gente precisa disso na nossa vida. E eu prometo que se eu encontrar mais indicações nesse estilo, que não é muito meu estilo, eu gosto mais do drama, mas se eu encontrar mais indicações nesse estilo, eu compartilho aqui sem problema nenhum, porque é sobre isso e tá tudo bem. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse dorama, se você já assistiu, se você ficou curioso pra assistir. Vamos falar sobre doramas e sobre ser dorameiros. Então vamos continuar essa conversa nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.